façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos lá, né? Por falar em mentira, Dino entrega imagens de 4 das 185 câmeras que tem no Palácio da Justiça. E se ele entregou essas imagens, como é que ele alega depois que as outras apagaram, que apagavam depois de 15 dias? Quer dizer, é a história da carochinha, né? O Joãozinho dizendo que o cachorro comeu o dever de casa para a professora e rindo. É um deboche, é um escárnio. Flávio Dino cometeu crimes. Crimes. Cadê a prisão desse sujeito, desse comunista? Né? Então a gente sabe que o Brasil está na mão desses caras. Cadê o G. Dias? Preso. Sujeito que desrespeita o Congresso, que debocha. Né? A Gleisi Hoffmann disse que quem não deve não teme, não fica em silêncio, porque o Bolsonaro e a Michelle ficaram em silêncio naquele circo montado pela polícia no caso da Joyce. Ela vai dizer o mesmo dos seus companheiros do PT, do Sombra do Lula, que ficou em silêncio para várias perguntas de parlamentares de direita. Então, alguém da equipe do G. Dias facilitou a entrada dos manifestantes. Eles, não é que eles praticaram omissão deliberada. Eles incentivaram essa ruaça. Eles tinham interesse nesse troço e eles promoveram a invasão e a bagunça. E estão tentando apagar os rastros e impedir, obstruir as investigações. De uma CPMI, por exemplo, que eles nunca quiseram que nascesse. Então, o que mais é preciso? O deputado Marcelo Van Hatten, uma das poucas vozes corajosas aí no nosso parlamento, na Gazeta do Povo escreveu: governo Lula e o 8 de janeiro. Omissão ou missão cumprida? A gente sabe, né, que tem uma turma aí, até no Poder Judiciário, que diz missão dada, missão cumprida. Eles estão seguindo uma missão. Qual missão é essa? A gente sabe, né? Criminalizar a direita, perseguir todos os bolsonaristas e extirpar esses animais selvagens da vida pública. É ou não é? Onde já se viu quem diz querer investigar e punir culpados negar acesso ou até mesmo permitir a destruição de provas que supostamente levariam à responsabilização dos culpados. É um circo montado. Agora o Flávio Dino está lá com a pança dele rindo da nossa cara. É por isso que eu vou me reservar o direito de divergir dos meus queridos amigos, até da Oeste Sem Filtro ontem. Né? O cheiro de fumaça está muito grande, tem incêndio, e eu estou sentindo o cheiro de pizza. Porque num país sério, G. Dias e Flávio Dino já estariam presos. Eles estão rindo. Então me desculpa se eu não consigo compartilhar de um otimismo tão grande. Né? Editorial da Gazeta. Império da Mentira ataca novamente. É a questão lá do impeachment da Dilma. O impeachment esteve muito longe de ser um golpe. Foi a aplicação pura e simples da Constituição. Golpe é a distorção deliberada de uma decisão judicial para, com isso, espalhar uma mentira e desmoralizar uma decisão soberana do Poder Legislativo. Quem é o golpista aqui? A gente sabe. A esquerda e uma parte do Poder Judiciário, inclusive com tentáculos supremos. O que é ataque à instituição? Não ter um processo eleitoral transparente e chamar o STF e o Congresso de golpistas por ter aprovado o impeachment dentro de todo o rito constitucional. O golpe foi depois o Lewandowski, que hoje está muito bem empregado pela turma amiga do PT, né, ganhando muito bem, rasgar a Constituição para preservar direitos políticos de Dilma. Isso foi um golpe. Isso sim foi rasgar a Constituição. Então nós estamos lidando com mentirosos, mitomaníacos, compulsivos e golpistas. Golpistas. Diz o mestre Guzzo na Gazeta: como nas ditaduras, o sistema L quer reescrever a história e fazer de Dilma uma mártir. Mas não se enganem, tem método. É para blindar o Lula das pedaladas fiscais, por exemplo, que já começaram. Diz o mestre Guzzo: o projeto é fabricar uma decisão oficial, qualquer aí, declarando que o impeachment não existiu,
e que a decisão do Congresso foi ilegal, porque assim você desmoraliza o Congresso todo de uma vez, reescreve a história e blinda o próprio safado, o ladrão que voltou à cena do crime, como diria Alckmin. Nessa balada, é claro, vão criar um passado novinho em folha para o próprio Lula. É disso que se trata. Lula foi um perseguido político, nunca foi culpado de nada, nunca foi ladrão, né? Então, é só de esquerda, de mentira que vive a esquerda. Só de mentira que vive a esquerda. Meu amigo Lacombe, também na Gazeta, essa semana, coluna publicada hoje. A grande mentira. Diz ele, quem quer realmente investigar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, doa a quem doer. Lula, Flávio Dino e grande parte da imprensa nunca estiveram interessados nisso. Para eles é a narrativa. Golpistas, prende 1.500 pessoas, de Paris, aplaude. Mas peraí, tem um autista lá, tem um índio inimputável, tem tia do Zap, tem vendedor de algodão doce. E aqueles que estavam chutando a porta com um repórter fotográfico da Reuters mostrando para ver se estava satisfeito com as imagens, aqueles não ficaram presos. É um circo. É um circo, gente. Mas, enquanto isso, a turma autoritária do PT, porque essa Ana Pimentel é deputada federal pelo PT, diz que se você questionar a idoneidade da fila do SUS, isso é um ataque à democracia. Ou seja, mentir o tempo todo, desqualificar o Congresso, o próprio Supremo, com a história do impeachment, não querer investigar o maior atentado contra a democracia do 8 de janeiro e ocultar provas, destruir evidências. Nada disso é atentado contra a democracia. Mas, ei, será que o Faustão pode ter furado a fila? Prenda esse sujeito, golpista, fascista. Nós estamos diante de um negócio bizarro, né? Bom, vocês viram que tudo que é coluna era da Gazeta do Povo, editorial era da Gazeta do Povo. Assinem, por favor, o melhor jornal do Brasil. Jornal sério, o único jornal que restou no país, centenário, com 100 mil assinantes, mas precisa da sua assinatura. Porque essa turma toda do sistema podre e carcomido vem tentando destruir o jornal. Vamos falar de economia agora um pouquinho. PIB cresce menos de 1% no segundo trimestre. O número é medíocre, mas a esquerda comemora a mediocridade. E como alguns analistas esperavam um crescimento ainda menor, surpreendeu positivamente. O que eu tenho a dizer sobre isso? 1. Inércia das reformas do governo liberal de Bolsonaro e Paulo Guedes. 2. Tudo que veio como herança bendita está sendo destruído. Ou seja, esse crescimento que é pífio é insustentável. Quem avisa, amigo é. Além disso, o preço dos alimentos vai subir 8% em setembro, com reajuste dos combustíveis, prevê a Abras, e a Petrobras elevou a querosene de aviação em cerca de 20%. A gente pode lembrar apenas da Daniela Lima dizendo que agora o pobre vai voltar a andar de avião. As contas fiscais estão cada vez mais no vermelho. O governo herdou uma casa em ordem, deixada arrumadinha pelo governo Bolsonaro, e começa ali em janeiro a deteriorar, fevereiro, e aí vai, e a coisa cai. Mas cai que nem um cabum. Que nem um cabum. Não é devagarzinho, não. Despenca. Olha a diferença. Lula reverteu o superávit de Bolsonaro em apenas um semestre, basicamente. Saiu de 80 bilhões positivos quase para 80 bilhões negativos quase. Vai dar certo, amiguinho. Tá tudo em ordem, fica tranquilo. Tá tudo apontando, na direção certa, né? Estávamos à beira do abismo e nosso time tomou a decisão correta, deu um passo à frente, como diria Vicente Mateus, né? Enquanto isso, a Simone Stepp diz que o orçamento vai com o déficit zero. Agora, se vai executar isso ou não, sei lá, né? O futuro a Deus pertence. Bom, lava as mãos, ninguém tem nada com isso. Só que, por favor, petistas mentirosos e companheiros oportunistas,
Deixem Deus fora disso. Deus nos deu o livre-arbítrio. A merda toda que vocês fazem é responsabilidade única e exclusiva de vocês. Tudo bem que a culpa é só de vocês, e se é de vocês, vocês jogam para quem quiser. Mas é de vocês a culpa. Saibam disso. Então Deus não tem nada a ver com isso, tá, Simone? Por exemplo, é vocês que querem esse PL do CARF, que o Senado aprovou com votação apertada, que vai ser uma espécie de pedalada fiscal legitimada. Mais uma pedalada fiscal. É uma forma de quitar um monte de dívida existente, fingir que não existiu. Um calote velado, né? Mas calma, que vai dar certo. Estamos testando também a semana com 4 dias no trabalho. 4 dias de trabalho no Brasil. Né? O país que adora emendar feriado, adora direitos e conquistas trabalhistas, mesmo sem entregar o resultado. Vale alimentação, vale refeição, férias remuneradas e bababá. Agora 4 dias, vamos testar. Porque fizeram no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Espanha e na Austrália, então vai dar certo no Brasil, amiguinho. Pode contar com isso. Produtividade do trabalhador do Brasil, que já é excelente, 1/5 da do americano, agora vai voar. É só deixar o cara trabalhar um pouquinho menos, continuar ganhando igual e curtir uma praia, porque todos, afinal de contas, são filhos de Deus e ninguém é de ferro. É ou não é? Então vamos fazer a população brasileira a imagem e semelhança do PT. Vai dar muito certo esse país. Muito certo. Enquanto isso, o editorial do Estadão, dizendo: insistência num velho e caro erro. Governo pretende usar a Transpetro para alavancar a indústria naval brasileira. O PT não aprendeu nada com os erros anteriores. Voluntarismo não cria desenvolvimento sustentável. Sabe quem não aprendeu nada com os erros anteriores, Estadão Tucano? Vocês. Vocês não aprenderam nada. O PT nunca quis aprender. Nunca disse que errou. Vocês é que não aprenderam nada depois de dar com um burro na água e defender comunista safado, dizendo: não chama de comunista, isso é coisa de reacionário, de extrema-direita. Aí vai lá e finge que o Lula é o Mandela, finge que a equipe econômica vai ser liderada pelo Henrique Meirelles ou o Armínio, faz o L e descobre que o PT e o Lula não mudaram nada, porque nunca falaram que iam mudar. Vocês é que são trouxas de acreditar que ia haver uma mudança do nada. Então, vamos numa sequência de tucanos agora para mostrar como o tucano nasceu para ser usado como camisinha de comunista, né? Como diria Olavo de Carvalho. William Vac, um dos menos piores desses tucaninhos, né? Consegue fazer um Merval Pereira parecer um comunista. Lula se acha dono de verdades absolutas e vive preso às visões de 20 anos atrás. Mas o Lula nunca mudou e disse que mudou. O Lula nunca veio à praça pública para dizer: aquela minha defesa toda de Cuba foi um grande erro, sabe? Cuba é um lixo ditatorial que não tem nada que preste, nem a educação, nem a saúde. É um lixo, é uma ilha presídio caribenha. O Lula fez isso para atrair os tucanos? Ou os tucanos foram correndo mergulhar de bumbum na estrovenga comunista do PT? Todos felizes, com um sorriso daqui a aqui. Porque, do meu ponto de vista, foi isso que aconteceu. Os tucanos estavam lá no muro. Aí veio a eleição, eles olharam para um lado e falaram: direita, não gosto. Odeio direita. E pularam, fazendo bomba, que nem em piscina, para cair sentado no colo do mutombo petista. E aí eles falaram: ai, o PT é isso? Não. É o quê? É o Mandela com Armínio Fraga. Vocês são os palhaços. Aí vem o Rogério Werneck no Estadão também. Brasil parece não ter aprendido com equívocos na política econômica. Brasil, uma ova, tucano. Foi meu professor na PUC. Vocês, tucanos, é que não aprenderam nada. Porque fizeram um L, que nem o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, o Pedro Malan, a Helena Landau, o João Amoedo, e depois ficam com esse papinho de que o Brasil não aprendeu nada. Oi? Quem votou em Bolsonaro e Paulo Guedes, acho que aprendeu alguma coisa. Não era uma agenda bem diferente? Não estava dando certo? Mas vocês demonizavam, né? Porque vocês são um bando de tucano imprestáveis. Olha a Helena Landau.
Economista que votou em Lula volta a criticar o petista. Vai abrir a porteira novamente, criticando ainda os poderes legislativos e judiciários. Mas fez o L, né? A musa da privatização olhou para um lado e falou: Paulo Guedes dizendo que quer privatizar até a Petrobras, e o Bolsonaro endossando. Não gosto. E para o outro, vamos estatizar a porra toda. É com eles que eu vou. Agora tá com medo. Vocês, tucanos, são uns palhaços, uns sonsos, uns cínicos de merda. E o pior de todos, troféu de ouro, de sonso, cínico, imprestável e tudo mais que puder usar de adjetivo terrível, porque esse aí é pessoal, né, comigo, é o João Amoedo. Os dados do PIB, a redução do desemprego e a inflação controlada são excelentes notícias. Uhul! Porém, para que tenhamos um governo com crescimento sustentável, o governo precisa promover as reformas estruturais, reduzir a intervenção estatal e controlar os gastos públicos. Mas vai fazer isso, Amoedo? Vai. Diz para mim, Amoedo. Vai fazer isso? Você fez o L. Você votou nele. Aí eu te pergunto, seu pulha, vão fazer alguma coisa nessa direção? Ou era o Bolsonaro com o Paulo Guedes que estava fazendo isso e você demonizando por implicância, por egolatria, por projeto pessoal insano, por vaidade? Olha, tem como dar certo um troço desse? Não tem. Então, meu querido, se você tem juízo e alguma poupança, faz remessa, manda dinheiro para o exterior, faz isso urgente e usa a Fair USA. O QR Code está aí, fala com a Adilson Góes, CEO, o número do WhatsApp está aí, o e-mail está aí, fala com ele que você chegou por meio da live, tudo consta. 30 anos de experiência no mercado de câmbio, a Fair USA é a sua solução de câmbio. Pessoa física, pessoa jurídica, fala com o Góes. Protege pelo menos a sua poupança. Porque se a poupança física ficar no Brasil, aí não vai ter muito jeito não. Vai vir chumbo grosso. Bom, o Estadão fala um Supremo para chamar de seu. E como toda crítica de tucano a PT precisa falar do Bolsonaro também, da direita, né, ele compara com o Bolsonaro falando que não quer indicar um cara que não tome tubaína com ele e cita o Cássio Nunes. O Cássio Nunes está para Bolsonaro como Zanin está para o Lula? Amigo pessoal, próximo, advogado dele. Ou era um cara do Piauí que era de confiança do Ciro Nogueira. A direita bolsonarista pedindo um Ives Gandra filho da vida. Quando veio o Cássio Nunes, todo mundo olhou e falou: hã? Oi? Quem? Então, olha o nível de deturpação do Estadão. Precisa sempre, para criticar a esquerda que está no poder, precisa sempre trazer à tona a direita. É a vida de um tucano. É ser covarde. Como esse editorial do Estadão. Um jornal covarde. Coloca os pingos nos is, de forma direta. Fala que o Lula está montando um puxadinho no STF. Tenha coragem de denunciar o que nós estamos denunciando há tanto tempo. Somos perseguidos por isso. E vocês aplaudem. O Príncipe escreveu uma coluna brilhante na Gazeta do Povo dessa semana, exatamente sobre o STF, dizendo: pior que tá, fica. Pode piorar sim, tá? E ele vem mostrando lá, com toda a filosofia política para embasar, que o grau de ativismo, na verdade não é mais ativismo, está usurpando os outros poderes, tem um método. E ele vai elencando, item a item, o que está acontecendo e o que está sendo feito. Né? Então, ele vem mostrando o seguinte: olha, se a gente não conseguir impedir isso agora, identificar o problema e desarticular esse modelo, antes que eles tornem institucional todo esse grau de poder absoluto, por meio do Supremo em conluio com o governo federal, lascou. E aí a questão é se você acha ou não que a gente tem condições e força de impedir. Se não,
Lascou. Senão a Venezuela está logo ali. Por exemplo, o STF já está legislando uma vez mais para formar maioria, com voto inclusive do Alexandre de Moraes, para regressar com o imposto sindical. O governo do Michel Temer, com o ministério do Rogério Marinho, conseguiu abolir essa excrescência. A arrecadação dessas máfias sindicais de pelegos vagabundos saiu de 4 bilhões de reais para 50 milhões. Aí a mortadela sumiu do mercado. E o STF falou, deixa comigo, matou no peito, e falou, eu dou uma mãozinha, já que está difícil no Legislativo. O Reinaldo Azevedo, quando era agente, como agente, quando era autor de O País dos Petralhas, e até se vestia de maneira decente, hoje ele é uma espécie de cosplay do Carrara, Agostinho Carrara, né? Ele dizia, imposto sindical era uma aberração. E ele dizia isso quando a Amanda Klein levantou a bola, por conta da decisão da STF. É inconstitucional ou não acabar com o imposto sindical? Olha o que o tio Rei daquela época dizia, 5 anos atrás. Não é uma eternidade. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Quer dizer que por um placar de 6-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fim do imposto sindical não é inconstitucional, ou seja, o fim do imposto aprovado na reforma trabalhista é legal. E depois você pode arriscar um placar também para o jogo de segunda, viu? Brasil e México, já que a gente vai se falar só depois. Outro placar. Vamos lá, boa noite, Amanda. Sim, uma decisão importante, por 6-3, lembrando, né, que 2 ministros não votaram, Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello, porque estão em viagem, não tem nenhuma forma, não tem nenhum tipo de impedimento nesta votação. É importante a gente lembrar o que foi votado hoje. Você colocou muito bem. O que se decidiu é que o fim do imposto sindical não é inconstitucional. Vamos lá. Havia 19 ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações diretas, de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade daquilo que foi votado pelo Congresso, né? Lembrando sempre que a reforma trabalhista foi votada por projeto de lei, não foi emenda constitucional. E ela extinguiu a obrigatoriedade de uma aberração que existia no Brasil, que era o imposto sindical. Isto é, a pessoa não filiada pagando um dia do seu trabalho para os sindicatos, né? Ora, se eu não sou filiado, como é que eu sou obrigado a financiar o sindicato? Isso, a meu ver, isso sim contraria a Constituição, porque o artigo... E aí ele continua desenvolvendo o argumento. Como era diferente esse cara, né? Em tudo, na forma de falar, na forma de se vestir, nos argumentos embasados, hoje virou esse troço. Esquerdismo é doença. Esquerdismo é doença. E por falar em STF e questão trabalhista, o Zanin votou a favor dos empregados contra a Riachuelo numa ação trabalhista. E aí o governo Lula pode voltar a comemorar, porque afinal de contas colocou o Zanin, foi para isso mesmo lá, né? Estavam um pouco preocupados, mas o Lula já foi ter uma conversinha com o seu amigo pessoal e advogado,